Em razão disso, eu acabei resolvendo vir esclarecer para a população uma porção de coisas, né, a respeito sobre essas questões de saúde, né? Eu digo asneiras não no sentido assim pejorativo, entende? Mas no sentido assim que eu comecei a notar pelos comentários que as pessoas não têm nem ideia de como funciona o sistema único de saúde e como funciona a interferência judicial nessas questões. Então eu vou fazer um breve relato, vou tentar ser breve, né, embora o assunto não tenha muito como ser breve, né? Existe o Sistema Único de Saúde foi um sistema criado pela estrutura toda pública, né, envolve estados, municípios e a União. Dentro desse sistema, eles estabelecem repartições de competência. Tem questões que são atendidas pela União, tem questões que são atendidas pelos estados e tem questões atendidas pelos municípios. Por exemplo, a União é encarregada de todo o setor de vacinações. Toda a parte de vacinas é a atribuição da União. Tratamento de câncer é a atribuição da União, dentro da repartição de competências. O município, dependendo, o município recebe verbas federais de acordo com as escolhas que ele faz do nível de atendimento que ele vai fazer. Sim. Então, nós temos 2 níveis básicos, né, existem alguns intermediários, mas os essenciais é a atenção básica e a gestão plena. Atenção básica, o município se compromete a atender algumas questões básicas estruturais, que é a questão dos postos de saúde, a questão dos PSFs, né, que são o atendimento da família, né, que agora me esqueci o que quer dizer a sigla, né, mas os agentes de saúde que estão hoje trabalhando. Agentes de saúde, os postos de saúde, a parte de pronto atendimento, de urgência e emergência, né? Que aqui no caso ele antes tinha um convênio que o município transferia esse atendimento para o hospital. Sim. Hoje tem a UPA e eles fazem uma divisão desses atendimentos de urgência e emergência. Tem o serviço de ambulâncias também, de algumas remoções que o município contratualiza também. Né? E essas questões, e alguns municípios como Porto Alegre e Pelotas, eles têm o que se chama de gestão plena, ou seja, eles atendem tudo. Tá. E tem o caso do medicamento também, por exemplo, tem municípios que têm uma farmácia, distribuição de remédios. Isso faz parte dentro do pacote da atenção básica. Certo. O município que adere à atenção básica, ele tem que ter atendimentos na especialidade de pediatria, obstetrícia, clínica geral da questão dos postos de saúde e dentro do setor médico que atende emergência, né, que são os médicos de hospital que fazem plantão, né, nos hospitais. E quando a atenção é plena, o ente tem que fornecer tudo: remédio, atendimento médico, hospital, com UTI e tal. Quando ele opta pela atenção básica, ele fica regionalizado. Então ele se vincula a um município maior, que vai prestar esse atendimento que ele não presta. Então, quando o município opta pela atenção plena, pelo atendimento, pela gestão plena da saúde, ele recebe uma verba federal maior. Sim. Quando ele opta pela atenção básica, ele recebe uma verba menor. E o município, que é o referência dele, é que recebe essa diferença para atender o que ele não está atendendo. Ou o Estado do Rio Grande do Sul, em algumas situações, recebe essa diferença para atender o que o município não está atendendo. Sim, exato. E os estados, eles fornecem medicamentos especiais e excepcionais, que são medicamentos mais complexos para demandas digamos, mais caras. E para o município como Camaquã, que é vinculado à atenção básica, ele é encarregado de fornecer a diferença daquelas questões. Então, hospitais, gestão de consultas médicas. Então, é um sistema de divisão de atividades. Alguns tipos de exames também que o município faz, outros ele não faz. Né? Isso faz parte dos convênios. Quando o município faz mais exames, recebe mais verba federal. Quando faz menos, o que absorve aquele menos é que recebe aquela verba correspondente àquilo ali. Bom, então, dentro desse sistema todo, a gente cada um tem sua obrigação, e essa obrigação muda de um município para outro. Então, por exemplo, Pelotas tem atenção plena, tem que atender tudo. Camaquã tem atenção básica, tem que atender só o que eles comprometem. Municípios menores
a atenção básica é menor um pouco, né? Porque, por exemplo, Chuvisca não tem hospital. Sim. Então toda essa parte é deslocada para Camaquã, então Camaquã absorve o que Chuvisca não absorve, e assim vão montando os convênios e as estruturas. Bom, então o que acaba acontecendo? Né? Uma determinada pessoa precisa, no caso específico, né, da remoção do rapaz, eu não posso falar sobre o caso dele especificamente, mas a gente vai usar o exemplo da situação, né? Da situação. O rapaz foi internado no hospital local e precisava de um serviço que não faz parte da atenção básica. Ou seja, não faz parte do que o município de Camaquã está obrigado a fornecer. Então, a responsabilidade que entra no lugar é do Estado do Rio Grande do Sul. Sim. O que o município não fornece, o Estado do Rio Grande do Sul tem que fornecer. E a razão disso é que o município de Camaquã não foi chamado naquele processo para fornecer de forma imediata aquele atendimento que era necessário. Quem foi chamado foi o Estado do Rio Grande do Sul. Bom, o que é importante nessa história toda, né, que é necessário que as pessoas compreendam, né? A família sempre está assustada, apavorada, né? Sempre está com aquele problema, um problema muito urgente para ela, com toda razão. Mas nós não podemos esquecer que por trás disso tudo existe um mercado, né? As pessoas podem ficar assim meio de cabelo em pé com o que eu estou dizendo, mas existe comprovadamente um mercado por trás disso tudo. E o Estado do Rio Grande do Sul não é um lojista que é responsabilizado pelo Código de Defesa do Consumidor por uma televisão que comprou estragada. O Estado do Rio Grande do Sul ele é sustentado do tributo que todo mundo paga. Então, é necessário que a gente tenha muito cuidado quando se determina gasto público. Então, como é que é o sistema como é que funciona a sistemática de funcionamento, né? Uma determinada pessoa precisa de um atendimento X, por exemplo, uma remoção hospitalar. Existe o gerente, que é o gerenciamento de internações, que é um programa de computador onde o hospital cadastra um determinado paciente que precisa de uma vaga, descreve qual é o quadro clínico que ele tem, e isso vai para um médico, né? A pessoa que regula as vagas é um médico. Sim. Esse médico é um funcionário do Estado do Rio Grande do Sul que analisa todos os pedidos de vaga do Estado e que vai, essa vaga é mais urgente, essa é menos urgente, e vai estabelecendo uma relação de urgência com relação às vagas que vão aparecendo. Porque, do outro lado, nós não podemos esquecer que o Estado do Rio Grande do Sul, hoje em dia, não tem hospitais. O Estado do Rio Grande do Sul tem convênios com hospitais. Ele compra serviço. Ele compra serviço. Então, o Estado do Rio Grande do Sul tem aqui 50 pedidos de vaga e, do lado de lá, ele tem 5 vagas que estão disponíveis. Então, é evidente que os 50 não vão caber nos 5, né? Não. Tem como, né? Então eles vão fazendo essa peneira. Me acompanha, como é que ele tá? Melhorou, não melhorou? É possível ele esperar mais um pouco até que a vaga apareça? E assim as coisas vão indo, vão sendo jogadas de um lado para o outro para tentar acomodar. Quando se determina um prazo X, é o prazo que a gente imagina com base nos informativos médicos. O judiciário não é médico. Sim. Essa tarefa médica, quem tem que dizer se a pessoa precisa ou não precisa ser internada num hospital é o médico, não é o juiz. Então vem um documento médico dizendo que aquela pessoa tem um problema X e que precisa de um atendimento Y, que o hospital local não tem como fornecer. E essa pessoa então é cadastrada lá e há esse gerenciamento da vaga, consegue a vaga, não consegue a vaga, qual é a especialidade, qual é o tipo de leito, e é complexo, né, a questão, não é, tem vaga, pum, vamos lá. Bom, no caso específico, acho que já tinham incluído ele nessa lista da central de leitos e estava esperando esse gerenciamento. Como estava demorando, acabaram ajuizando a ação. Sim. Quando se ajuiza a ação, a gente não manda o hospital tirar alguém lá de dentro da UTI para botar aquele paciente, porque isso não teria cabimento, sim, né? Tirar tu não pode. O que se manda, né? Se manda que aquela pessoa seja priorizada. Primeiro problema, os tantos outros que não procuraram a justiça
também são preteridos. São preteridos. Isso é importante as pessoas se darem conta. Né? Porque senão fica parecendo, né, que o Estado não forneceu. Não, gente, tem uma fila de espera. Quando sai uma decisão judicial, o Estado do Rio Grande do Sul acaba preterindo alguém que estava lá esperando a vez dele. Então, acatando uma decisão judicial. Então, primeira questão, tem que se ter cuidado nessas questões das remoções. Porque se tu manda alguém entrar na fila por ordem judicial, tu está mudando a ordem das pessoas que estão esperando. E isso pode não ser muito justo. Né? Então, a primeira questão importante de se pensar é isso. Eu estou com o meu parente aqui passando mal, mas tem 50 outras pessoas que estão na mesma situação. Então, eu sou aquele que vou lá, recorro à justiça, e aí eu consigo a minha vaga, os outros que se lixem. Em síntese, é assim que funciona. Bom, aí o Estado do Rio Grande do Sul não conseguiu achar vaga. Por que não conseguiu achar vaga? Porque Porto Alegre administra as vagas dele, não é o Estado do Rio Grande do Sul. É a Secretaria de Saúde de Porto Alegre que administra as vagas de Porto Alegre. Então, quando a pessoa diz, não, eu vou mandar para a PUC, o Estado do Rio Grande do Sul não tem como conseguir vaga na PUC. O Estado do Rio Grande do Sul tem como pedir, por favor, que a Secretaria de Saúde de Porto Alegre ajude ele a achar uma vaga na PUC. Ela, como está no pleno, ela que determina, ela que gerencia as vagas. Exatamente. A Secretaria de Saúde de Porto Alegre é que gerencia as vagas de Porto Alegre. Por que o rapaz foi para Rio Grande? Porque Rio Grande não tem atenção plena. Então, o gerenciamento das vagas do Hospital de Rio Grande é do Estado do Rio Grande do Sul. Muitas vezes vocês podem imaginar, uma pessoa X precisava do atendimento médico, foi parar lá em Soledade. Porque em Soledade é o Estado do Rio Grande do Sul que gerencia as vagas. Em Porto Alegre, não. Em Pelotas também não. Tá? Então, a coisa é muito mais complexa do que a princípio a gente imagina. Bom, aí o Estado do Rio Grande do Sul não forneceu a vaga. Aí nós, então, autorizamos que se busque uma vaga particular. Então, nós não penalizamos o Estado com multa. Nós autorizamos que a família, que o hospital, que o médico ache uma vaga particular, se não cumpriu dentro daquele prazo. Bom, aí essa pessoa vai para uma vaga particular. Vaga particular é que nem taxímetro. Para quem é do tempo ainda... Bom, o táxi ainda existe, né? Eu tenho tipo taxímetro. É tipo taxímetro, né? Passou um dia, são 1.500 da diária de UTI, e mais a fila toda de medicação e atendimento médico, isso e aquilo. Então, já se deslocou gente para vaga particular e se teve a triste surpresa de receber uma conta hospitalar de R$750 mil para atender uma determinada pessoa que tinha problema de saúde. Então, não estou dizendo que não tenha e que o deslocamento não tenha sido adequado. Sim. Entretanto, quando se gerencia dinheiro público, tem que se ter muito cuidado nessas questões. O deslocamento tem que ser em situações realmente extremamente necessárias. Sim, porque tu está autorizando como juiz um gasto num hospital privado. Sem licitação. Que pode sem controle nenhum, porque o hospital te manda a conta. No final. No final. Depois de 5 meses, 4 meses, a paciente finalmente teve alta. Aí ele te manda a conta, R$800 mil. E aí tu faz o quê com a conta? Tem que pagar, né? Porque tu mandou internar, tem que pagar. Como é que tu paga? Tu entra na conta do Estado, tira os R$800 mil e depois os professores e os policiais e todos o funcionalismo público fica altamente feliz contigo, porque aquele dinheiro muitas vezes tinha uma outra destinação. Por exemplo, tinha a cobertura da folha de pagamento, pagamento de salário, pagamento de fornecedor. Tu simplesmente entra na conta do Estado, tira aquele dinheiro e paga aquele hospital. Então, assim, tem que ter muito cuidado quando se pensa nessas questões, porque são gastos que não têm limite, não tem tempo. Imagina, esse rapaz foi transferido para uma vaga SUS. Façam a ideia de quanto custaria para os cofres públicos e para o dinheiro do contribuinte, porque quando a gente pensa, às vezes a gente pensa assim, não, o dinheiro do Estado é do governador. Mentira, o dinheiro do Estado não é do governador. O dinheiro do Estado é nosso dinheiro. É o dinheiro que paga as escolas, que paga a estrutura policial, que paga todas as outras... Quantos medicamentos que hoje não estão disponíveis na farmácia do SUS poderiam estar com aquele valor que está sendo levado para pagar uma conta hospitalar?
Então tem que se ter certeza de que aquilo ali é realmente necessário, de que o caso é realmente grave. Não, eu fico imaginando toda essa colocação, muito bem colocada, tu fez assim sobre todo o processo, mas eu fico perguntando, doutor Luiz Otávio, é que a população, nós leigos, não temos esse entendimento claro como o senhor tem, e por obrigação da função, porque agora o senhor estava me relatando no início do programa, que o senhor tem que também se deter de conhecimentos muito além da questão judicial, que protocolos, tipos de medicamentos, uma rotina que tem que ter anteriormente a uma determinação sua. Caso contrário, daqui a pouco alguém derruba ou até ele tira o direito de ter exercido na determinação. Quer dizer, é uma coisa bastante complexa. E isso no povo que paga o imposto, ele não consegue desassociar esse plano que o município de Camaquã tem, que Porto Alegre tem, obrigação do município, obrigação do Estado. Ele quer que se resolva o assunto. Mas eu queria fazer o seguinte, se você me concorda, nós para 5 minutinhos, vamos fazer um rápido intervalo. Eu já está chegando algumas perguntas aqui e eu vou perguntar para o doutor Luiz Otávio já no próximo bloco, para entender um pouquinho o papel do juiz, né, atrás de uma mesa, decidindo uma coisa que muitas vezes para nós é desconhecido, mas ele falou uma palavra no início que eu achei interessante, o mercado. Gravei e marquei aqui. Por que acontece tudo isso e quem é que realmente ganha ou quem perde nesse assunto? Já nós voltamos. Hora certa, lojaspompeia.com. É fácil ser fashion. 9:10. Verão Pompeia. Arrase na estação mais quente do ano, com uma condição de pagamento especial, 7 vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Aproveite! Pompeia, é fácil ser fashion. Verão bombando, férias, praia, calor. Mas antes de você ir curtir tudo isso, dá uma passadinha na Casual Mix e confira as novidades, promoções e fique bem vestido. Casual Mix trabalha com os mais variados cartões em 10 vezes sem juros. Corra e venha aproveitar. Nosso endereço é Olavo Moraes 910, ao lado das Óticas Carol. Polisul Agrícola, concessionária Valtra para Camaquã e região, com amplo portfólio de máquinas agrícolas, diversificada linha de peças genuínas e um diferenciado pós-venda. Adquira sua máquina sem pagar juros em até 120 meses, através do Consórcio Nacional Valtra ou pelo Banco de Fábrica. Agora com vendas externas de peças em Camaquã e região. Informe-se, 51-3671-9606. Polisul, há 30 anos facilitando a vida do amigo agricultor. Em Camaquã, Pelotas, Dom Pedrito e Santa Rosa. Você está procurando como mudar de vida? Então vem para os cursos técnicos Senac, porque o que você quer, nós temos. Você quer se destacar no mercado? Nós temos aulas práticas. Você quer se qualificar? Nós temos mais de 20 opções de cursos. Você quer mais? Matricule-se em um curso técnico Senac e ganhe uma consultoria de mudança de vida com Max Geringer. É simples assim. Se matriculou em um curso, ganhou as Max Aulas. Senac, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado. BR Parking informa. Já está valendo a cobrança do estacionamento rotativo em Camaquã. Horário de cobrança, de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia e das 13 horas até as 18 horas. Aos sábados, das 9 da manhã até a 1 da tarde. BR Parking, estacionamento rotativo Camaquã. Informações na Rua Manuel da Silva Pacheco, 729 ou pelo 51-3671-1980. Sinaleira Burger traz a Camaquã um novo conceito em hamburgueria, o verdadeiro sabor da carne gaúcha assada na brasa, com ingredientes selecionados e um ambiente preparado para te proporcionar todo o conforto e experiência incrível. Sinaleira Burger, o verdadeiro sabor do assado gaúcho, em Camaquã, na Avenida Capitão Adolfo Castro, 330. Alô, amigos da Acústica FM. Eu sou o Gustavo Manhago, narrador e apresentador da Rádio Gaúcha. Todos os jogos da dupla Grenal você ouve aqui. É o futebol da Gaúcha na programação da Acústica FM, através da rede Gaúcha Sat. Jornada esportiva com Valério Veig. Acústica, tudo em uma única rádio. Aqui é bola na rede. Patrocínio, Passo a Passo Sportline, Meta Imóveis, Mix Bebidas, Peter Bikes, Tecnochaves. Você já sabe da novidade?
Agora os associados do Cindy Lojas têm 10% de desconto na compra do seu certificado digital. Não fique de fora. Adquira já o seu certificado digital. É simples e seguro. Acesse o site cindylojascostadoce.com.br ou ligue para o 3671-5465. Temporada de ofertas Uvel Chevrolet. Linha Prisma 2019 a partir de 46.900. Trailblazer Premier Diesel, bônus de R$12.000. S10 cabine dupla 4x4, desconto de até R$25.000. Spin a partir de 72.900. Montana completa a partir de 51.900. A pronta entrega. Tracker Turbo a partir de 89.900. Aproveite, é até 31 de janeiro. Uvel, a alegria de ser Chevrolet. Revise seu veículo regularmente. Center Tintas, revendedor Tintas Coral. Coral, tudo de cor para você. Deixe sua casa com estilo, mais bonita do seu jeito com produtos de qualidade. Center Tintas, colorindo a sua vida. Fone 3671-4100 com a entrega gratuita. A Center Tintas oferece tintas automotivas, agrícolas, industriais e prediais. Center Tintas, na Rua Manuel da Silva Pacheco 389 em Camaquã, com estacionamento para clientes ao lado da loja. Center Tintas com loja em Camaquã e Guaíba. Nossa equipe está à sua disposição. As lojas Passo a Passo Calçados e Sportline estão com uma linda coleção alto verão, com looks modernos e confortáveis para você passear, praticar esportes ou ir naquela balada com os amigos, ou quem sabe uma mala nova para a viagem dos seus sonhos. Você inventa, nós facilitamos. Tudo em até 8 vezes sem entrada. Passo a Passo Calçados e Sportline, associadas à Rede Mundi. Na Bel Móveis, você vai transformar sua casa em um lar docilar, com os mais lindos móveis e decorações da cidade, cozinhas e dormitórios sob medida, de acordo com seus espaços, estofados, poltronas e salas de jantar, para deixar a sua sala com o seu estilo, transformando em um ambiente de requinte qualidade, mas principalmente com o conforto que você merece. Preços e condições super especiais em móveis é na Bel Móveis, na Bento 111. Fone 3671-4691. Já estamos de volta com o programa Primeira Hora. Oferecimento: Grupo Mediari, Ozirnet, Senac, Paradouro Grill, Óticas Carol, Sicredi, Casual Mix, Sulpar, Roxo Centro de Compras e a Fubra. Bom, primeira hora, aqui na Rádio Acústica, conversando com o Dr. Luiz Otávio Bragachu, juiz de direito em Camaquã. Nós estamos falando sobre esse assunto que é bastante delicado. E o Dr. Luiz Otávio fez um relato no primeiro bloco bastante interessante, né, sobre o papel dos convênios que os municípios, que o Estado e que a União tem com eles, esses entes todos, e algumas coisas que muita população também não entende. Essa separação que já é definida por esses contratos, por esses organismos. E falamos a respeito também sobre a questão de internações, determinações judiciais que muitas vezes é feitas porque não há solução no setor público, no SUS, e isso pode acarretar de envio para o setor privado, para hospitais privados, e que geram uma conta fora do normal, uma coisa assim brutal, e que certamente o Estado tem que cumprir, pagar, e valores que são estratosféricos, muito além do que a realidade mostra pra gente, né? Bom, o senhor falou na palavra mercado. Eu queria lhe perguntar o seguinte: o senhor, nós estávamos conversando agora no intervalo, o senhor me lembrando a questão da máfia das próteses, por exemplo, que foi uma investigação que mostrou de que muitas vezes o Estado brasileiro, o Estado rio-grandense, paga coisas, muitas vezes, até que não são necessárias. Como é que funciona isso? Na verdade, esse caso é um caso que é possível comentar, porque existe uma investigação criminal ao redor dele. Mas isso é mais comum do que se imagina, né? Então, a pessoa procura um determinado médico porque tem um determinado problema de saúde. Esse médico... ele, por exemplo, ele não faz aquele tipo de atendimento via SUS, ou ele não é do SUS, não tem vinculação com o SUS.
E então esse médico diz, olha, tu precisa de uma cirurgia X, né? E eu preciso, e os honorários da cirurgia e tal são tanto. Aí, às vezes, que é o caso da máfia das próteses, aconteceu isso, né? Esse mesmo médico já conseguia outros orçamentos de outros colegas, né? Mais ou menos daquele valor, um pouco maiores e tal. E o paciente entra na justiça dizendo, olha, eu preciso de uma cirurgia, estão aqui os orçamentos, né? E aqui o menor orçamento é esse e tal. E o que acontecia? Tu intimava o Estado do Rio Grande do Sul. O tempo de espera de cirurgias de traumatologia, a colocação de prótese de quadril e prótese de joelho são em torno de 24 meses a mais. São 2 anos, 3 anos de fila de espera, porque a população envelheceu com saúde e surgiram esse tipo de problema. Esse tipo de problema começou a aparecer. Desgaste de joelho, desgaste de quadril, né? Então, a pessoa... E aí, o que acontecia, né? Frente àquela negativa do Estado, que não era analisada do porquê foi negado. Simplesmente assim, intimei para fornecer em 10 dias, não forneceu, o assunto está encerrado. Azar do Estado. Vamos fazer a cirurgia. Qual é o orçamento? O orçamento é X. Mandava recolher o dinheiro da conta do Estado, pagava, a cirurgia era feita. E aí daqui a pouco tu ia ver aquela mesma cirurgia em outro local, em outro hospital, em outro médico, custava metade. E se fosse via SUS, muitas vezes custava 1/5 ou 1/4 daquilo ali. Porque quando se trabalha em grande volume, como é as questões das aquisições públicas, né, tu tem uma rotatividade grande e com isso tu consegue baratear preço das coisas, né? A questão de hospital, isso e aquilo. E aí, logo o mercado se deu conta de que aquilo podia ser um bom filão. Eu recebi assim, em pedidos aqui, né, coisas procedimentos que o mercado... Se a gente fosse perguntar para o médico lá, o particular, fosse lá conversar, eu preciso fazer um determinado procedimento e tal, custa tanto. Né? Quando vinha para nós, até porque muitas vezes os médicos tinham receio de não receber ou de demorar para receber, aquela história toda, vinha por um valor muito maior do que aquilo ali. Então, é necessário que se pense bem essas questões, entende? Eu não estou aqui desfazendo, não estou criticando os médicos e nem mesmo tabelando os serviços médicos. Eu acho que o médico ele tem o direito de cobrar o que ele acha que é justo. Sim. O preço é ele que estabelece, a iniciativa é privada, ele tem todo o direito de cobrar quanto ele achar. Eu quero por uma consulta, eu quero R$1.000 de consulta. Sim. E tem vários médicos que cobram isso. Né? E está dentro do direito dele, absoluto, e eu não estou questionando isso e também não estou falando mal da classe médica, não é isso. Entende? O que eu estou dizendo é que quando se lida com dinheiro público, a lei estabelece a necessidade de concorrência pública, ou seja, de uma tomada de preços o mais amplo possível para que o Estado, para que o ente público pague por aquele mesmo serviço um menor valor, certo? Então, eu não estou desfazendo de ninguém aqui, ao contrário, né? Tenho o maior respeito pela classe médica, tenho familiares médicos, né? Então não estou aqui criticando nem falando mal de médico, não é isso. Né? Eu estou dizendo só que é necessário que haja essa publicidade, essa busca do menor preço. Né? O médico que quer cobrar mais está no direito dele. O caso do doutor Luiz Otávio, por exemplo, o Endrigo estava fazendo uma pergunta, o senhor já determinou, já falou um pouquinho sobre isso, mas o SUS, por exemplo... Ele não poderia ter uma tabela. Por exemplo, vamos imaginar, sair R$1.500 uma UTI, uma diária de UTI. E haver determinação judicial para internação em hospital particular com esse preço, isso é uma interferência que acho que não cabe, né? Não, tu está interferindo na atividade privada. Tu não tem como não pode botar preço no serviço dos outros. Então, o único caso é o seguinte, o senhor pode determinar em hospitais do SUS ou saber, na real, que o senhor, entrando na iniciativa privada, o senhor vai pagar um valor que o hospital ou que a entidade vai cobrar. É possível tu tentar, antes da internação, negociar preço, mas vocês vão de convir comigo que é uma tarefa bem complicada, né? Além do juiz determinar a internação, ainda negociar preço com o fornecedor, né? O Estado do Rio Grande do Sul, na zona ali de Santa Maria, fez um convênio com os hospitais, mas convênio é convênio, adere quem quer, né?
estabelecendo que nessas situações os hospitais receberiam a tabela IP. Os hospitais aceitaram, o Estado do Rio Grande do Sul aceitou, montaram um convênio. Naquela região, quando não há vaga SUS, o paciente baixa particular pela tabela IP, mas não há como impor a tabela IP para um hospital, porque quando o hospital tem um convênio SUS, ele não destina todas as vagas dele para o SUS. Ele se compromete a destinar um número X de vagas para o SUS. Sim, eu lhe pergunto o seguinte, porque tem hospitais grandes, eu não vou citar nome, que são, eles têm uma referência de hospital em outros lugares, não é no ponto principal, não é na matriz deles, onde eles têm quartos, leitos SUS. E por isso eles conseguem ser isentos de impostos, de um monte de coisa. E naquele ponto, naquele determinado hospital onde é o referência dele, tem tudo que tem de bom, ele não atende SUS, ele atende só particular. Mas ele ganha dinheiro, ele deixa de pagar impostos por ser SUS, mas num outro município. Uma coisa estranha, né? Aí é a questão da isenção da entidade filantrópica, né? O que tem que se entender dessa questão é assim, ó. E aqui o hospital aqui local tem essa certificação, né? Ele tem que atender um número X de pessoas ele tem que ter uma filantropia X que seja o valor mais ou menos correspondente ao que ele contribuiria patronalmente para o INSS. Entende? Então, assim, não é que ele seja isento. Não. Olha, eu atendo tantos leitos SUS, tanta área de filantropia, absorvo o custo desse atendimento, o custo desse atendimento é X, e esse valor mais ou menos se equivale ao que eu deveria contribuir a título de INSS patronal. Deve ser um bom negócio, porque eles acabam mantendo esses hospitais no interior sobre a chancela desses. Eu vou te ser bem sincero, com assim, o perdão assim de talvez a grosseria, né? Não há nenhum hospital bem de vida. Não? Todos estão quebrados. Todos. Também, senhora? A não ser que não atenda a SUS. Bom, eu tenho colocações aqui do pessoal, mas eu queria lhe perguntar o seguinte, a questão do medicamento. Essa é uma questão também assim. Tá, o doutor que eu vou, ele diz, olha, eu quero que tu ponha, o remédio, aquele da caixinha laranja, aquele medicamento, aquele é o bom. Isso não tem nas listas onde eu posso buscar, que é na lista do município ou do estado. E aí, como é que fica isso? Eu busco na justiça uma determinação de que o médico me deu aquele remédio da caixinha laranja e eu tenho que ser laranja. Como é que eu faço isso? Bom, a gente tem que conseguir repartir dentro da cabeça da gente como é que as coisas funcionam, porque isso não é uma panela de pipoca que a gente fica mexendo e mistura tudo, né? Então, assim, primeiro, existe o que se chama de protocolos clínicos. O Ministério da Saúde tem um documento para cada doença. Em cada doença tem o que é a doença, o que causa a doença, quais são as formas de atendimento daquela doença, e existe uma sequência de medicação para atacar aquela doença. Obviamente, essa lista começa pelo medicamento mais barato. Se aquele mais barato não funciona, tem o segundo, depois tem o terceiro. Então, ele tem um protocolo de uso de medicação para aquele determinado caso. Então, vamos usar um exemplo assim banal. Febre. Começamos pelo AS, que custa centavos. Passamos do AS para o paracetamol, que custa um pouquinho mais. Sim, vai indo. E vai indo até chegar em medicamentos altamente sofisticados. Quer dizer, há medicamentos mais caros. Não vou chamar altamente sofisticado, porque os altamente sofisticados nunca estão na lista. Bom, então, o que acontece? O Estado do Rio Grande do Sul, quando compra medicação, ele compra obedecendo os protocolos clínicos. O Estado do Rio Grande do Sul não, os entes públicos, né? Então, o que acontece? Como o AS é o primeiro para febre, ele compra numa licitação toneladas de AS. Sim. Se na farmácia um AS, uma aspirina não é um comercial, né? O AS custa, digamos, 50 centavos cada comprimido, numa licitação pública de grande quantidade e com as isenções que o Estado do Rio Grande do Sul tem, as isenções tributárias que ele tem, custa 10 centavos. Bom, então ele compra uma tonelada de AS.
Aí, aquele medicamento fica lá nas prateleiras das farmácias, dos postos de saúde e na farmácia centralizada do município. E tem a segunda linha eles já compram menos, porque eles imaginam que na primeira linha, metade dos pacientes vai se resolver com a primeira linha. Então, e aí tu vai fazendo isso tudo por uma questão de economia. Primeiro, por uma questão de padronização de atendimento, né? De medicação. Segundo, por uma questão de economia na compra do medicamento. Bom, aí, quando a pessoa procura um médico do posto de saúde ou particular, o médico receita um determinado medicamento. Bom, aí aquele medicamento não está na lista. O que acaba acontecendo, né? O que o tema, o STJ e o Supremo, eles estão uniformizando jurisprudência. E uma das formas de uniformizar são os temas. Um dos temas é o tema 106, que era o que tratava da questão da obrigação dos entes públicos de fornecer medicações que estavam fora da lista. Qual foi a decisão que foi lançada nesse tema? Primeiro, a obrigação de fornecer medicamento fora da lista, desde que, em primeiro lugar, haja laudo médico fundamentado e descritivo do que a pessoa tem e de que as alternativas fornecidas nos protocolos clínicos foram tentadas e que nenhuma delas serviu. Então, tem que ter um laudo médico, onde o médico diz que o medicamento tal, que está lá no protocolo clínico, foi tentado, não funcionou. O medicamento X, que está no protocolo clínico, não se tentou porque aquele medicamento é contraindicado quando o paciente tem uma doença paralela. Sim. Tá? Então, tem que haver um laudo médico dizendo que todas aquelas tentativas... Numa sequência dentro desse material disponível pela lista. Exatamente, dentro da lista. Bom, se no final nenhum serviu, fundamentadamente o médico foi fazendo... Não, então, é possível fornecer. Além disso, o medicamento tem que ter registro na Anvisa e a pessoa não tem que ter dificuldade econômica para comprar aquele medicamento. Isso é o que diz o item 106, o tema 106. Certo. Bom, isso não quer dizer que o médico tenha a obrigação de fornecer aquele... De prescrever aquele medicamento daquela lista. Isso é ato médico. Sim. A justiça e a legislação não podem entrar nesse mérito da questão. O médico ele tem essa liberdade profissional de analisar o paciente, conversar com o paciente e prescrever para o paciente o que ele entende que seja melhor. É um direito absoluto dele e nós não questionamos isso de forma alguma. A questão toda é que nós não podemos obrigar o Estado a pagar uma medicação se a escolha da medicação não acompanhou o protocolo clínico. Então, quando se diz que aquele medicamento não pode ser fornecido, não se está questionando o médico, nem criticando o que o médico prescreveu. O que se está dizendo é que a pessoa vai ter que pagar aquele medicamento com recurso próprio e não com recurso público, porque para obrigar o ente público a fornecer a medicação, é necessário que tenha obedecido essa sequência. Certo? Então, esse é o ponto hoje assim, maior. Por quê? Porque a lista do SUS tem medicamentos antigos. Pois é, isso que eu ia perguntar. Tem muita coisa nova vindo aí com o tempo, medicamentos sem contra-efeitos, tem muita coisa. E essa lentidão do Estado de renovar, de melhorar, de buscar outros medicamentos. Bom, aí nós vamos entrar numa segunda parte que eu tinha programado de conversar com vocês, que é a seguinte. De quem é a obrigação de incluir novos medicamentos? É da União. Nessa divisão, nessa hierarquização da questão, quem tem que incluir novos medicamentos é a União. Então, toda vez em que a parte entra com uma ação pedindo um medicamento de fora da lista, esse processo obrigatoriamente tem que ter a União Federal como parte. Não apenas o Estado do Rio Grande do Sul e o município, a União tem que ter como parte. Então, estou pedindo um medicamento que não está na lista. Bom, o medicamento não está na lista, esse processo tem que fazer parte da União e, fazendo parte da União, tem que ser remetido para a Justiça Federal. Então, essa é uma das questões que está acontecendo muito aqui, que as pessoas não estão entendendo. Meu processo foi embora. Foi embora porque aquele medicamento não faz parte da lista e, em não fazendo parte da lista, a União, que é a encarregada de incluir as medicações na lista, ela tem que fazer parte do processo. Então, o processo acaba sendo remetido para a Justiça Federal de Porto Alegre. A vara aqui de Camaquã remete para a Justiça. Entre o Judiciário... Isso, nós mesmos remetemos. E aí passa a tramitar lá.
Bom, então, por que que... E aí a outra questão é a questão econômica, né? Por que que esses medicamentos não estão na lista, os medicamentos modernos? Aí voltamos ao tal do mercado. Do mercado. Nós temos um grupo de laboratórios querendo utilizar o maior número possível desses medicamentos mais caros, obviamente. Né? Uma vez um advogado me disse uma coisa que ficou marcado na minha cabeça assim, de uma forma assim, até bem... A colocação dele é perfeita, mas o efeito reflexo que fez dentro da minha cabeça foi gigantesco. O preço das coisas, hoje em dia, não é mais... Quer dizer, não, há muito tempo já não é fixado pelo custo de fabricação, mas sim por quanto alguém está disposto a pagar por ela. Então, quando se tem um medicamento que cura uma doença incurável, esse medicamento não tem preço. Ele é muito bom, ele resolve... Ele pode custar 10 centavos para produzir, mas tu não vais conseguir comprar ele por 10 centavos. Tu vais comprar ele pelo preço que alguém está disposto a pagar por ele. Então, o que os laboratórios hoje em dia fazem? Medicamento antigo eles não desenvolvem mais, eles querem medicamentos novos. Eles querem criar novas necessidades. Medicamentos mais modernos, medicamentos melhores. No momento em que esses medicamentos melhores estão no mercado, mas que muitas vezes fazem o mesmo efeito do velho AS lá, né? Mas com uma roupagem nova. Uma roupagem nova e com um custo completamente diferente, né? Então, por que não são incluídos, né, esses medicamentos novos, né? Por causa de uma questão de mercado. Se tu incluir medicamento moderno e altamente caro, tu vais criar um custo para o Estado em fornecer aqueles medicamentos quando existem outros que fazem a mesma coisa. Deixa eu fazer umas perguntas. Nós estamos com 5 minutos com o senhor aqui, eu tenho que ser rápido. Tirar o caldinho. Né? Aqui tem algumas colocações, não é pergunta, mas as colocações. Diz assim, a minha esposa faz 90 dias que não consegue um reumatologista pelo SUS. Pergunta, eu posso pedir judicialmente? Sim. O que acaba acontecendo? Aí o gerente é o gerenciamento de internações hospitalares e o GERCOM é o gerenciamento de consultas. O município de Camaquã é que alimenta o GERCOM. Sim. Então a pessoa vai lá na Secretaria de Saúde e lá diz, olha, eu preciso de uma consulta tal. Eles vão pegar o nome daquela pessoa e vão incluir na listagem da lista de espera dessa questão. Se depois de um determinado tempo ali não tiver resposta nenhuma, é possível fazer o pedido. 90 dias aqui. O Thiago diz assim... Mas a pessoa já procurou? Já está com o nome dela escrito lá? Já deve estar. Procurou a Secretaria de Saúde para ter o nome dela incluído na lista? Porque às vezes as pessoas não procuram. Às vezes as pessoas fazem assim. Elas vão no posto, o médico, nós precisamos te encaminhar, mas muitas vezes o encaminhamento não é feito lá, não é cadastrado lá. Cadastrado naquela central. O Thiago quer fazer uma pergunta assim, quero colocar assim. Por que quando houve... são casos e casos, né? Não dá para misturar. Mas aquele acidente que houve na sinaleira ali, que derrubaram a sinaleira agora há pouco tempo atrás, rapidamente as pessoas envolvidas no acidente foram transferidas imediatamente para Porto Alegre e no outro caso o rapaz não consegue internação ou transferência para Porto Alegre. É difícil, eu não sei se o senhor quer responder. Na verdade isso foge bastante da minha alçada, mas assim, existem épocas. Quando entrar o inverno e der a primeira onda de frio, não vai ter vaga em UTI pediátrica. Não vai ter. Porque essas coisas são por ondas, né? Às vezes tu tem um momento que tu tá com os hospitais lotados. E aí depois não. Então quando... Tem o caso que o senhor falou, o caso de urgência, assim. Daqui a pouco o cara tá com o baço furado, não sei o quê... É diferente daqui a pouco numa fratura de coluna, não sei. Isso o médico que faz o gerenciamento lá das vagas é que faz, mas provavelmente naquele dia tem incluído e tivesse vaga para deslocamento. Naquele momento, digamos que estava tudo em paz, não tinha tido nenhuma urgência, nenhum acidente maior e tal, e a vaga existia. Né? No caso específico de ontem, né, dessa questão toda, e aí uma questão de informação só, né? O rapaz foi transferido porque aqui em Camaquã não havia neuro via SUS. Então, e ele precisava de uma análise de um neurologista para saber se ele precisaria ou não de uma cirurgia. Ele tinha uma subluxação de vértebra. Tá? Então, para saber se ele precisaria ou não de uma cirurgia. A indicação médica era neste sentido. Ele precisava de um leito de enfermaria. Ele não precisava de um leito de UTI, ele precisava de um leito de enfermaria
em hospital que tivesse a especialidade de traumato, para que então lá ele fosse examinado, avaliado. Então, ele foi transferido para Rio Grande. Se o médico de lá entendesse que ele precisava da cirurgia, ele tinha vaga para ficar. Senão, ele iria ser devolvido. Tá. Então, por esse contexto todo, né, me parece, não sou médico, mas me parece que o caso dele não era um caso de risco de vida. Diferente desses outros que... Então essas questões todas são analisadas caso a caso. Né? Aqui a Marilene lá da Bandeirinha, doutor, ele diz assim, sofreu um acidente de carro há 3 anos e caminharam para Porto Alegre porque tinha que fazer uma cirurgia de mão. Chegando lá, o médico não quis operar. Quer dizer, umas coisas que também, a interferência do judiciário na medicina é uma coisa complicada, né? Nós não podemos... O que fazer com o médico? Assim, vamos por partes, né? Assim, eu não determino que alguém precise ser internado. Quem determina é o médico. Quem diz que a pessoa precisa de um medicamento, ou precisa de uma internação, ou precisa de uma remoção, é o médico. Eu recebo documentos médicos, né? Se o médico que recebeu lá entendeu que não era caso de cirurgia, ele continua dentro da questão do ato médico. É uma faculdade exclusiva dele. Ninguém pode obrigar ele a operar. O que pode acontecer é encaminhar para um outro médico que possa revisar aquele posicionamento e fazer, eventualmente, a cirurgia. Doutor Luiz Otávio Bragachu, eu estou lhe liberando 1 minuto antes do seu compromisso. Eu queria te agradecer muito a atenção. Eu sei que o assunto, daqui a pouco, se nós abrirmos demais aqui, vamos passar a manhã toda conversando. Mas eu achei interessante, o senhor fez uma explanação bastante profunda para as pessoas entenderem a capacidade ou as condições de cada um dos entes, o papel do judiciário no meio disso, a decisão judicial tomando a frente de outros que estão na fila. Isso também é uma coisa que o senhor falou da sua preocupação, quer dizer, cada um que o senhor mandar subir na fila tira o lugar de outro que está na fila, e a questão muito de determinação da despesa pública que o senhor, como juiz, daqui a pouco determina, e a coisa toma uma envergadura tal que o valor é surpreendentemente alto e que acaba lesando o erário público, lesando o governo. Essas questões são bem complicadas. Já tive devoluções de contas médicas, depois de um certo tempo, de contas hospitalares, de R$750 mil. Já se teve esse tipo de devolução, só para as pessoas terem... Dor, né? Isso dá uma dor gigante, porque tu fica imaginando quantas outras situações aquilo ali podia ser atendido. E o pior, nesses casos, geralmente há óbito no final. E uma outra coisa, assim, só para deixar o assunto para se pensar, é assim... O ser humano hoje em dia tem na cabeça que alguém só morre porque alguém errou. Hoje em dia é assim, se fulano morreu é porque alguém errou, é porque ele não recebeu atendimento. Gente, a única coisa certa que se tem na vida é que um dia a gente vai morrer. Isso é certo. Né? E às vezes a gente fica querendo demais das situações, a gente não se conforma com aquela situação, né? E fica espichando, e fica espichando, e fica espichando. E a pessoa passa meses numa UTI espichando de situações que são medicamente já sabidas de antemão que não tem solução. As pessoas hoje parece que não acreditam mais nos médicos. Se o médico disser para você assim, não tem solução, tudo bem, procura uma outra opinião médica, entende? Mas se aquela questão se repete, não adianta querer um milagre. Né? Isso faz parte da vida. Só porque a medicina está avançada não quer dizer que ela impeça as pessoas de morrer. Certo? Então, é necessário ter um pouco saber o que está acontecendo. Olha, qual é a situação verdadeira? Senta, conversa com o médico. Olha, eu quero saber o que esse meu ente querido está acontecendo com ele, que tipo de problema ele tem. Né? Porque acaba havendo um ciclo que funciona assim. A família está apavorada e eu vi na internet alguém dizer assim, não, vai lá no hospital e quebra tudo que eles vão dar um jeito, entende? Então acaba que a porta de entrada do hospital está virando um campo de batalha. O médico está acuado, assustado com a situação, a família está achando que ele está ali de má fé e isso está gerando um problema gigante. Então senta, conversa com o médico, ouve o que o médico tem para dizer, se entende necessário uma segunda opinião, ok, procura uma segunda opinião, né? Mas tem que também ter um pouco tem que entender que tem determinadas coisas, entende que não tem solução. Mas eu achei muito boa a sua colocação, assim, essa franqueza, essa clareza, para a gente tentar, dentro do próprio, compreender um pouco mais. Só para terminar,
A Maria Regina Medeiros de Rossi diz: excelente juiz. Luiz Otávio é o nosso Sérgio Moro. Muito obrigado, Luiz Otávio. Um grande abraço pra ti. Longe disso. Não, muito obrigado mesmo. Achei boa, obrigado mesmo. E outra hora a gente vai bater um papo de novo aí. Não, eu venho sim. O que me assustou muito no final de semana foi que eu notei que as pessoas não têm a menor ideia de como toda essa máquina funciona. E aí depois as pessoas se queixam que os impostos estão caros, que o salário dos médicos, que o salário dos funcionários públicos está atrasado. Entende? Mas ao mesmo tempo, de outro lado, se cria despesas imprevistas que não tem nenhuma previsão e que não tem como resolver. E só uma outra deixa para um dia vocês voltarem ao assunto, e acho que esse é um assunto que tem que ser conversado. Me parece que está claro que nós não temos como manter a ótica que hoje se tem do Estado, que é um Estado que está na Constituição, que é um Estado prestador de serviços. O Estado tem a obrigação de prestar segurança, prestar educação, prestar saúde, prestar assistência médica, assistência social, e a gente quer que ele cada vez preste mais coisas, cada vez recolhendo menos tributo. Nós vamos ter que fazer uma escolha. Ou a gente assimila que temos que pagar mais tributos e aí poder exigir um serviço público de melhor qualidade. Isso. Ou nós vamos ter que nos conformar com um Estado que não presta serviço nenhum, apenas fiscaliza a atividade privada e que custa pouquinho. Isso é uma coisa para se pensar. Muito bom. Obrigado, doutor Luiz Otávio. São 9h44, vamos ao intervalo. Depois tem o Selomar Beto Maré, tem a vereadora Marivone e o vereador Cláudio estão aqui também conosco. E às 10h15, 10h30, o vereador de Tapes, presidente da Câmara Municipal de Tapes, estará aqui conosco, Leonardo Petri, para bater um papo sobre o município de Tapes, função da Câmara de Vereadores e assim por diante. Já já nós voltamos. Hora certa, lojaspompeia.com. É fácil ser fashion. 9h45. Verão Pompeia. Arrase na estação mais quente do ano, com uma condição de pagamento especial, 7 vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Aproveite! Pompeia, é fácil ser fashion. Não conte tanto com a sorte. Você trabalhou demais para correr riscos. Contrate um seguro do Sindicato Rural de Camaquã, uma instituição tradicional e que você confia. Temos os seguros de automóveis, transporte, empresarial, equipamentos de construção e agrícola, propriedade agrícola, animais, entre outros. Faça sua cotação com o Sindicato Rural de Camaquã. Fone 3671-2387. Se tem uma coisa indispensável nas nossas vidas nos dias de hoje, é a internet. E a internet de alta velocidade é na Ozirnet. E atenção, a Ozirnet tem um plano especial para Camaquã. Você contrata 100 megas e leva 150 megas de velocidade. É isso mesmo, você paga 100 e leva 150 megas. Oferta válida para a Ozirnet de Camaquã, na Rua Manuel da Silva Pacheco, número 842. Vem aí, o Dia de Campo Fortral e Rancho King, com o tema Gerenciamento de Custos e Produção. Terça-feira, dia 18 de fevereiro, às 8 da manhã, na Fazenda Palma. O seu encontro com o conhecimento nas culturas de arroz e soja. Técnicas, produtividade, tecnologia. Mais informações, acesse diadecampo-rs.com.br. Dia de Campo 2020. Realização Fortral e Rancho King. Seja dia ou seja noite, sol ou chuva, você sabe que pode contar com a teleentrega da Farmácia Portão. Grave bem esses números: 3671-9311 ou 3692-1070. Teleentrega Farmácia Portão, de segunda a segunda, das 8 às 23 horas. E tem mais!